Turquia. Imagine um lugar onde continentes não apenas se encontram, mas convivem. Onde o Oriente e o Ocidente não são opostos, mas camadas de uma mesma história. A Turquia não se revela de imediato. Ela se constrói aos poucos, entre ruínas que ainda respiram, cidades que nunca pararam no tempo e paisagens que parecem escapar da lógica. Localizada entre a Europa e a Ásia, a Turquia sempre foi mais do que um território. Foi passagem, fronteira, destino e recomeço. Aqui impérios surgiram e desapareceram, deixando marcas que não foram apagadas, apenas incorporadas ao cotidiano. Mesquitas dividem o horizonte com construções modernas. Mercados antigos continuam vivos. E o chamado à oração ecoa sobre cidades que nunca param completamente. Do azul profundo do mar Mediterrâneo, às formações quase irreais da Capadócia, cada paisagem parece ter sido moldada não apenas pela natureza, mas pelo tempo. Este documentário percorre a Turquia como uma travessia contínua, não apenas pelos seus destinos mais conhecidos, mas pelos lugares onde a história ainda pulsa, silenciosa, mas presente. Porque, na Turquia, o passado não ficou para trás. Ele caminha ao seu lado. Istambul. Istambul não é apenas uma cidade, é uma divisão visível entre mundos. Cortada pelo Estreito do Bósforo, ela conecta fisicamente dois continentes e, simbolicamente, duas formas de ver o mundo. De um lado, a Europa, do outro, a Ásia. Mas aqui, essa separação nunca foi uma barreira, sempre foi encontro. Ao longo dos séculos, Istambul já foi conhecida como Bizâncio e Constantinopla. E um detalhe curioso chama a atenção. Foi a única cidade do mundo a servir como capital de dois grandes impérios completamente diferentes, o bizantino e o otomano. Poucos lugares carregam esse peso histórico de forma tão contínua. No horizonte, a Mesquita Azul se destaca com seus minaretes apontando para o céu. Seu interior é revestido por mais de 20.000 azulejos feitos à mão, criando um ambiente onde luz e cor transformam o espaço quase em algo espiritual. Logo ao lado, a imponente Basílica de Santa Sofia carrega uma história ainda mais singular. Construída há quase 1.500 anos, ela já foi igreja, depois mesquita, depois museu e novamente mesquita. Sua cúpula monumental, que parece flutuar, foi considerada um feito quase impossível para a engenharia da época. Nas ruas, o ritmo muda a cada esquina. No Grande Bazar, um dos mercados cobertos mais antigos do mundo, com mais de 4.000 lojas, os corredores formam um verdadeiro labirinto. Dizem que é possível passar horas ali e ainda assim não ver tudo. Entre arcos e passagens estreitas, surgem bancas repletas de especiarias coloridas, açafrão, páprica, canela e ervas secas que liberam aromas intensos no ar. Tapetes feitos à mão exibem padrões únicos, alguns levando meses, ou até anos, para serem concluídos. Lanternas de vidro pendem do teto como pequenas constelações, iluminando o ambiente com tons quentes.
porcelanas pintadas à mão, joias em ouro e prata, tecidos bordados, couro trabalhado, doces tradicionais como o lokum e até peças antigas criam uma mistura constante entre tradição e comércio vivo. Um detalhe curioso chama a atenção. O bazar começou a ser construído no século XV, logo após a conquista de Constantinopla, e ao longo dos séculos sobreviveu a incêndios, terremotos e expansões, tornando-se não apenas um mercado, mas uma cidade dentro da cidade. Outro ponto marcante é a negociação. Os preços raramente são fixos, e barganhar faz parte da cultura local, quase como um ritual. Que há quem diga que, se você não se perder pelo menos uma vez ali dentro, não explorou o grande bazar de verdade. E há outro detalhe curioso que poucos percebem. Istambul é uma das únicas cidades do mundo onde você pode tomar café da manhã em um continente e jantar em outro, apenas atravessando o Bósforo. Ao cair da noite, o chamado à oração ecoa entre as construções, atravessando o ar como um lembrete constante de que, aqui, o tempo não segue apenas o relógio, ele segue tradições que atravessam séculos. Istambul não tenta equilibrar passado e presente. Ela simplesmente vive os dois ao mesmo tempo. Dica para o viajante: cruzar o Bósforo de barco no fim da tarde revela a cidade sob outra perspectiva, onde luz, água e arquitetura se misturam e mostram Istambul como ela realmente é. Um ponto de encontro entre mundos. Capadócia e Joreme. Na Capadócia, a paisagem não parece ter sido construída, mas esculpida por algo além do tempo. Aqui, o solo da Capadócia revela formações rochosas conhecidas como chaminés de fada. Colunas irregulares que surgiram após milhares de anos de erosão causada pelo vento, pela chuva e até por antigas atividades vulcânicas. O resultado é um cenário que desafia a lógica, quase como se fosse de outro planeta. Mas o que torna esse lugar ainda mais impressionante não está apenas na superfície. Sob a região de Göreme, existem cidades subterrâneas inteiras, algumas com até 8 níveis abaixo da terra. E aqui vem um detalhe que poucos imaginam: essas cidades não eram pequenas. Algumas podiam abrigar milhares de pessoas ao mesmo tempo, com cozinhas, estábulos, igrejas e até sistemas de ventilação tão avançados que ainda funcionam parcialmente hoje. E o mais surpreendente, essas estruturas eram invisíveis do lado de fora. Entradas escondidas, passagens estreitas e enormes portas de pedra circulares eram usadas para proteger os habitantes. Verdadeiros mecanismos de defesa em um mundo onde sobreviver dependia de não ser encontrado. Outro detalhe curioso: muitas das casas, hotéis e igrejas da região não foram construídas. Foram escavadas diretamente na rocha, e algumas igrejas guardam pinturas tão bem preservadas
que ainda é possível ver cores e traços feitos há mais de 1000 anos. Mas há algo que transforma completamente esse cenário. Ao amanhecer, a Capadócia deixa de ser silenciosa e começa a flutuar. Centenas de balões sobem lentamente no céu, criando um movimento quase coreografado. O som é mínimo, o impacto não. Por alguns minutos, tudo parece suspenso, como se o tempo desacelerasse apenas para permitir que essa cena aconteça. E existe um contraste que poucos percebem. Apesar da aparência árida e isolada, a região já foi um dos centros religiosos mais importantes da Anatólia, onde comunidades inteiras viveram escondidas, conectadas por caminhos invisíveis. Na Capadócia, o tempo não apenas passou, ele esculpiu histórias dentro da própria terra. Dica para o viajante: acordar antes do nascer do sol não é apenas uma sugestão, é essencial. É nesse momento que os balões começam a subir e a luz revela cada detalhe da paisagem, criando uma experiência que, para muitos, é simplesmente inesquecível. Antália. Em Antália, o mar não é apenas paisagem, é presença dominante. Localizada às margens do mar Mediterrâneo, a cidade se estende entre falésias e praias que contrastam diretamente com o azul intenso da água. Aqui, a natureza não suaviza o território, ela define limites claros entre terra e oceano. Mas Antália não é apenas litoral. No coração da cidade, o bairro histórico de Kaleisi revela ruas estreitas, casas otomanas restauradas e um traçado que parece ter resistido ao tempo. Caminhar por ali é mais do que explorar. É atravessar séculos em poucos passos. E existe algo que muitos não percebem de imediato. As portas antigas, os pátios escondidos e até pequenos detalhes nas fachadas carregam influências de diferentes civilizações. Romanos, bizantinos e otomanos deixaram marcas que não foram apagadas, apenas sobrepostas. É como se a cidade tivesse sido construída em camadas, e nenhuma delas desapareceu por completo. Perto dali, o antigo porto romano continua ativo. Mas há um detalhe curioso. Esse mesmo porto já foi um dos principais pontos estratégicos da região, responsável por conectar rotas comerciais entre continentes. Hoje, cercado por cafés e embarcações modernas, ele mantém sua função, mas com outro ritmo. E então, a cidade muda novamente. Porque em Antália, a natureza sempre encontra uma forma de surpreender. As cachoeiras de Duden caem diretamente no mar, algo raro de se ver no mundo.
A água despenca das falésias com força, encontrando o Mediterrâneo em um encontro que parece ensaiado pela própria natureza. Mas há um detalhe que poucos conhecem. Existem duas partes das cachoeiras. Uma que deságua no mar, visível do alto das falésias, e outra no interior, cercada por vegetação, onde é possível caminhar por trás da queda d'água. E esse tipo de contraste define Antalya, um destino que pode ser intenso e silencioso ao mesmo tempo. Mesmo sendo um dos lugares mais visitados da Turquia, ainda existem trechos da costa onde o som do mar domina completamente. Sem música, sem multidões, apenas o ritmo natural das ondas. Em Antalya, você não escolhe o ritmo, você se adapta a ele. Dica para o viajante: explorar as falésias no fim da tarde, especialmente próximas às cachoeiras de Duden, revela um espetáculo que poucos esquecem, quando a luz dourada toca o mar e transforma completamente a paisagem. Éfesos. Em Éfeso, não é preciso imaginar o passado. Ele está diante de você. Localizada próxima à atual Selçuk, a antiga cidade de Éfeso foi, durante séculos, um dos centros mais importantes do mundo antigo. Um ponto de encontro entre comércio, cultura e poder. Onde diferentes civilizações deixaram marcas que ainda resistem. Caminhar por suas ruas é percorrer uma cidade que já foi habitada por mais de 200.000 pessoas, um número impressionante para a época. Mas há um detalhe que poucos imaginam. Essas ruas não eram apenas caminhos. Eram organizadas com precisão, refletindo um nível de planejamento urbano muito avançado para aquele período. Logo à frente, a Biblioteca de Celso se ergue como um dos símbolos mais marcantes do local. Sua fachada, reconstruída com precisão, revela o nível de sofisticação arquitetônica alcançado pelos romanos. Estima-se que ela abrigava milhares de pergaminhos, tornando-se uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. E há algo ainda mais curioso. Sob a própria biblioteca, foi enterrado o governador que a encomendou. Algo incomum, já que enterros dentro da cidade eram geralmente proibidos. Esse detalhe revela não apenas poder, mas prestígio absoluto. Mais adiante, o grande teatro de Éfeso impressiona pela escala. Com capacidade para cerca de 25.000 pessoas, ele não era usado apenas para espetáculos, mas também para reuniões públicas e debates políticos. E dizem que, graças à sua acústica, até o menor som podia ser ouvido com clareza nas últimas fileiras. Mas talvez o mais surpreendente
esteja além do que se vê. Éfeso também abrigou o Templo de Ártemis, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Hoje restam apenas vestígios, mas imaginar sua escala é entender o quanto essa cidade já foi grandiosa. Outro detalhe impressionante: as ruas de mármore possuíam sistemas de drenagem e até iluminação com tochas, além de espaços públicos organizados, lojas e até banheiros coletivos, algo extremamente avançado para a época. E há uma curiosidade que surpreende muitos visitantes. Marcas entalhadas nas pedras indicavam direções, uma espécie de sinalização antiga que guiava pessoas pela cidade. Em Éfeso, o tempo não desapareceu. Ele permaneceu, gravado em cada detalhe. Dica para o viajante: chegar nas primeiras horas da manhã permite explorar o local com menos movimento, e no silêncio é possível quase ouvir o eco de uma cidade que nunca deixou de existir. Fétia e Olho Denis. Em Fétia, o mar não é apenas azul. Ele muda de cor. Localizada na costa sudoeste da Turquia, a cidade de Fétia se abre para um dos trechos mais visualmente impressionantes do mar Mediterrâneo. Aqui, montanhas encontram o oceano de forma abrupta, criando um cenário onde a natureza não apenas molda o espaço, ela domina completamente a paisagem. Mas é em Olho Denis que esse encontro atinge outro nível. Conhecida como Lagoa Azul, Olho Denis forma uma curva quase perfeita de águas calmas e cristalinas, protegidas por uma faixa de areia que impede a entrada direta das ondas. O resultado é um mar que parece imóvel, como um espelho natural, onde céu e água se confundem. E há um detalhe que surpreende muitos visitantes. A coloração intensa da água não é apenas reflexo do céu. Ela é resultado da combinação entre profundidade, minerais e a forma como a luz atravessa o fundo arenoso, criando tons que variam entre azul profundo e turquesa claro, mudando ao longo do dia como se o próprio mar respirasse. Do alto, a paisagem revela outro espetáculo. A montanha Babadá se ergue como um ponto de observação natural. E é daqui que acontece uma das experiências mais marcantes da região: o voo de parapente. Considerado um dos melhores do mundo, ele permite ver a lagoa em sua forma completa, um desenho quase perfeito, impossível de compreender totalmente a partir do solo. Mas Fétia também guarda histórias escondidas. Nas encostas da cidade, túmulos antigos foram escavados diretamente na rocha há mais de 2000 anos. Um detalhe curioso chama a atenção. Eles foram construídos em posições elevadas, porque, segundo antigas crenças, quanto mais alto o local,
mais próxima a alma estaria dos deuses. E há algo que poucos percebem. Apesar da beleza intensa, existem momentos em que o lugar se torna completamente silencioso. Basta se afastar um pouco das áreas mais movimentadas para encontrar pequenas enseadas onde o som do mar é o único presente. Entre mar, montanha e história, tudo parece coexistir sem conflito. Em Fethiye, nada é exagerado, mas tudo impressiona. Dica para o viajante: observar o Olho Denis do alto, seja por trilha ou parapente no início da manhã, permite ver a lagoa em seu momento mais calmo, quando as cores estão mais intensas e o cenário revela toda a sua perfeição. Kash e Kekova. Em Kash, o mar não esconde, ele revela. Pequena, silenciosa e voltada para o mar Mediterrâneo, a vila de Kash mantém um ritmo distante dos grandes centros. Ruas estreitas, casas simples e um horizonte sempre aberto criam uma atmosfera onde o tempo parece desacelerar, como se cada detalhe pedisse para ser observado com calma. Mas é ao se afastar da costa que o cenário muda completamente. Na região de Kekova, o mar guarda um dos segredos mais fascinantes do país. Uma cidade antiga parcialmente submersa. E aqui está o que torna tudo ainda mais surpreendente. Diferente de ruínas tradicionais, onde o passado está exposto ao ar, em Kekova ele está sob a água. Visível, mas intocável. Ruínas de construções, escadarias e até estruturas inteiras podem ser vistas sob a superfície cristalina, resultado de terremotos que há séculos fizeram parte da cidade desaparecer lentamente sob o mar. Um detalhe curioso chama a atenção. Em dias de água extremamente calma, é possível observar paredes, ruas e até portas antigas com uma nitidez impressionante, como se o passado estivesse apenas adormecido, preservado por uma camada de tempo líquido. A área é protegida, o que significa que não é permitido mergulhar diretamente sobre as ruínas. Isso transforma completamente a experiência. Aqui, não se trata de explorar, mas de contemplar, de ver sem tocar, de estar próximo, sem interferir. Muitos visitantes percorrem o local de caiaque, deslizando lentamente sobre a cidade submersa. E nesse momento, algo acontece. A sensação de atravessar dois mundos ao mesmo tempo. Um acima, onde tudo continua. Outro abaixo, onde tudo parou. Ao redor, pequenas ilhas e enseadas completam o cenário, com águas que variam entre tons profundos de azul e turquesa translúcido, mudando conforme a luz e criando uma paisagem que nunca é exatamente igual. E há uma curiosidade que poucos conhecem. A antiga cidade fazia parte da civilização lícia, uma cultura que valorizava profundamente a relação entre natureza e espiritualidade,
algo que, de certa forma, ainda se sente no ambiente. Entre Kashi e Kekova existe um contraste raro, um vilarejo que vive no presente e uma cidade que permanece no passado, visível, mas intocável. Dica para o viajante: explorar Kekova de caiaque ou barco em dias de mar calmo, especialmente no início da manhã, permite ver as ruínas com mais clareza, quando a luz atravessa a água e revela detalhes que, em outros momentos, simplesmente desaparecem. Pamukkale. À primeira vista, Pamukkale parece coberta de neve. Mas o que se vê aqui é pedra. Localizada no interior da Turquia, a região de Pamukkale, que significa castelo de algodão, é formada por depósitos de calcário criados ao longo de milhares de anos. Mas há um detalhe que torna tudo ainda mais impressionante. Essa paisagem não surgiu de forma repentina. Ela foi construída gota por gota. Águas termais ricas em minerais descem lentamente pela encosta, formando terraços brancos conhecidos como travertinos. À medida que a água esfria, o cálcio se solidifica, criando essas piscinas naturais com aparência quase surreal, como se a montanha tivesse sido congelada no tempo. O contraste é imediato, o branco intenso das formações e o azul suave da água que se acumula em pequenos níveis, refletindo o céu como um espelho fragmentado. Mas há algo que poucos percebem. Essas piscinas estão em constante transformação. A água nunca percorre exatamente o mesmo caminho, e isso faz com que a paisagem mude lentamente ao longo dos anos, como uma obra viva que continua sendo esculpida pela própria natureza. E Pamukkale guarda mais do que beleza natural. Logo acima das piscinas estão as ruínas de Hierápolis, uma antiga cidade romana construída justamente por causa dessas fontes termais. Acreditava-se que suas águas possuíam propriedades curativas, e durante séculos, pessoas viajavam longas distâncias em busca dessa experiência. Um detalhe curioso chama a atenção. Muitos visitantes da antiguidade vinham para tratar doenças e acabavam permanecendo ali. Isso explica a grande necrópole da cidade, uma das maiores da região. Outro ponto interessante é a preservação. Durante um período, o turismo descontrolado começou a danificar as formações. Hotéis chegaram a ser construídos próximos às piscinas, alterando o fluxo natural da água.
Mas com o tempo, medidas rigorosas foram adotadas, incluindo a remoção dessas estruturas e a exigência de caminhar descalço em determinadas áreas. E há um lugar que mistura tudo isso. A chamada Piscina de Cleópatra, onde colunas antigas permanecem submersas, cria uma sensação única: nadar entre ruínas, em águas que já foram consideradas sagradas. Em Pamukkale, a natureza não apenas criou a paisagem, ela construiu camadas de tempo. Dica para o viajante: visitar no início da manhã ou no fim da tarde permite evitar multidões e ver os travertinos sob uma luz mais suave, quando o branco ganha textura e o cenário revela detalhes que passam despercebidos durante o dia. Trabzon e o Mosteiro de Sumela. No norte da Turquia, onde o clima muda e o verde domina a paisagem, Trabzon se abre para o Mar Negro, uma região menos explorada, mas profundamente marcada pela natureza. Aqui, o cenário é diferente do restante do país. Montanhas cobertas por florestas densas substituem o clima seco do sul, e a neblina frequentemente envolve a paisagem, criando uma atmosfera quase misteriosa. Mas é ao se afastar da cidade que surge uma das imagens mais impressionantes da Turquia. Cravado em um penhasco a mais de 1000 metros de altura, o Mosteiro de Sumela parece ter sido colocado ali contra qualquer lógica. E talvez esse seja o ponto mais intrigante. Construído no século IV, o mosteiro foi erguido em uma posição quase inacessível, não por acaso, mas por necessidade. Sua localização oferecia proteção natural contra invasões e criava um isolamento ideal para a vida religiosa. Mas há algo que poucos imaginam. Grande parte da estrutura não foi construída no sentido tradicional. Foi esculpida diretamente na rocha. O próprio penhasco funciona como base, como parede e como proteção. No interior, afrescos antigos ainda permanecem visíveis. E mesmo após séculos expostos à umidade, ao vento e às mudanças climáticas, muitas dessas pinturas continuam reconhecíveis, como fragmentos de um tempo que se recusam a desaparecer. Outro detalhe curioso chama a atenção. Durante diferentes períodos da história, o mosteiro foi abandonado e reocupado várias vezes, e ainda assim continuou sendo preservado. Isso revela não apenas sua importância religiosa, mas também simbólica. Mas a experiência não começa no topo. O caminho até o mosteiro é parte essencial da jornada. Trilhas estreitas, cercadas por vegetação densa, criam uma transição gradual entre o mundo exterior e o isolamento do lugar. Cada passo afasta o visitante do cotidiano e aproxima de algo mais silencioso. Entre montanha, neblina e pedra, o mosteiro de Sumela não se impõe.
ele se dissolve na paisagem. Dica para o viajante: visitar nas primeiras horas da manhã aumenta as chances de ver o mosteiro envolto pela neblina, um cenário onde realidade e atmosfera se misturam, criando uma das imagens mais marcantes da Turquia. Ani. Em Ani, o silêncio não é ausência, é presença. Localizada no extremo leste da Turquia, próxima à fronteira com a Armênia, a antiga cidade de Ani já foi um dos centros urbanos mais importantes do mundo medieval. Conhecida como a Cidade das Mil e Uma Igrejas, Ani chegou a abrigar mais de 100.000 habitantes, um número impressionante para a época, tornando-se um dos principais pontos comerciais da Rota da Seda. Mercadores, viajantes e diferentes culturas passavam por aqui, transformando a cidade em um verdadeiro ponto de encontro entre mundos. Hoje, o que resta são estruturas espalhadas por uma paisagem aberta e quase vazia. Igrejas, muralhas e construções de pedra avermelhada resistem ao tempo, expostas ao vento constante que atravessa a planície sem obstáculos. E há algo que poucos percebem. A cor das pedras muda ao longo do dia, assumindo tons mais quentes ao entardecer e mais frios sob o céu aberto. Um detalhe curioso chama a atenção. Muitas dessas construções permanecem parcialmente intactas não por restauração moderna, mas pela qualidade da engenharia original. Algumas igrejas ainda exibem cúpulas e detalhes arquitetônicos que resistiram a séculos de abandono, terremotos e invasões. Mas o que mais impressiona em Ani não é apenas o que se vê, é o que se sente. Não há multidões, não há movimento constante. A escala do lugar contrasta com o vazio ao redor, criando uma sensação quase desconcertante, como se a cidade tivesse sido interrompida no tempo, deixando apenas ecos de uma vida que um dia foi intensa. Outro ponto marcante é sua localização estratégica. Ani foi disputada por diferentes impérios ao longo da história, o que contribuiu tanto para sua ascensão quanto para seu declínio. Hoje ela permanece ali, não como ruína esquecida, mas como memória exposta. Em Ani, o tempo deixou marcas e depois seguiu. Dica para o viajante: visitar em dias de céu aberto permite perceber melhor a escala das ruínas em contraste com a vastidão ao redor, onde o vazio também faz parte da experiência. Sagalassos. Se em Ani o tempo parece ter parado,
Em Sagalassos ele ainda continua. Mas não como você imagina. Escondida nas montanhas do sudoeste da Turquia, Sagalassos surge em um cenário onde altitude, silêncio e história se encontram. Uma cidade construída a mais de 1.500 metros acima do nível do mar. Um lugar que, à primeira vista, parece isolado demais para ter sido tão grandioso. E talvez seja exatamente isso que torna tudo ainda mais surpreendente. Diferente de muitos sítios arqueológicos, onde o passado se tornou apenas vestígio, aqui algumas estruturas ainda respondem ao presente. Caminhar por Sagalassos é percorrer uma cidade que foi um dos centros mais prósperos do período romano, conhecida pela sua organização urbana e pela produção refinada de cerâmica, que era exportada para diversas regiões do Império. Mas há algo que muda completamente a experiência. Entre colunas e ruínas, surge o Ninfeu Antonino. Uma fonte construída há quase 2.000 anos, que ainda hoje libera água. E é nesse momento que tudo muda. Porque, diferente de Ani, onde o silêncio domina, em Sagalassos existe movimento, existe continuidade, existe algo que ainda funciona. Outro ponto impressionante é o teatro. Posicionado em um nível elevado, ele oferece uma das vistas mais amplas entre cidades antigas da Turquia. E há um detalhe curioso. Sua estrutura foi moldada diretamente na encosta da montanha, utilizando o próprio relevo como base, uma combinação precisa entre engenharia e natureza. Mas talvez o mais fascinante esteja no fato de que Sagalassos ainda não revelou tudo. Durante séculos permaneceu escondida, parcialmente coberta pelo tempo. E mesmo hoje, escavações continuam, como se a cidade ainda estivesse sendo descoberta. Entre pedra, água e altitude, tudo parece suspenso, mas não interrompido. Dica para o viajante: visitar no início da manhã permite explorar o local com mais tranquilidade e ouvir no som da água que ainda corre um dos raros sinais de continuidade da antiguidade. Ao percorrer a Turquia, algo se torna evidente. Este não é um território que se revela apenas pelos seus pontos mais conhecidos, nem pelas imagens que se repetem. A Turquia se constrói na continuidade, nas cidades que nunca deixaram de ser habitadas, nas ruínas que não foram isoladas, mas incorporadas ao presente. Nas paisagens que ainda moldam o modo como as pessoas vivem. Aqui, o passado não foi interrompido. Ele atravessou impérios, transformações e mudanças profundas, sem desaparecer. De Istambul, onde continentes se encontram as formações quase irreais da Capadócia. Cada lugar revela uma camada diferente de uma mesma história. Uma história que não segue uma única direção. Ela mistura religião, geografia, cultura e sobrevivência, em um território que sempre foi passagem, mas também destino. E talvez seja exatamente isso que torna a Turquia tão única. Ela não tenta se explicar completamente. Ela se apresenta em partes,
e deixa que cada uma delas complemente a outra. Porque, no final,